Oi pessoal, tudo bem? Gente, vou colocar um cafezinho aqui, vou bater um papo com vocês. Esse domingo agora que passou, a gente decidiu ir para a igreja de manhã e por sinal a gente cultava uma benção. Meu Deus, a pregação, gente, foi assim maravilhosa. Eu vou deixar, a gente até, qualquer coisa eu deixo o link aqui da pregação completa para vocês. Mas o pastor falou sobre que o impossível, né, pode virar testemunho na nossa vida. E é isso, né, gente? Muitas vezes a circunstância da nossa vida é tão difícil, né? Parece que tá tudo tão impossível, que nada vai acontecer. Mas é nesses momentos que Deus, ele age, né? Ele age no impossível para que a gente possa testemunhar, né? Porque se a gente conquistar algo que é possível e está no nosso alcance, né? A gente não vai testemunhar, né, gente? Porque a gente, né, vai pensar, eu consegui, porque eu conquistei, eu trabalhei, estava no meu alcance, eu fiz. Mas quando algo, gente, essa blusa aqui está toda desgoelada. Mas quando algo é impossível pra gente e acontece, aí a gente testemunha, né? Porque a gente sabe que não estava no nosso alcance, não era algo que a gente conseguiria conquistar, que a gente poderia que a gente poderia conquistar com a nossa força, com o nosso esforço, e a gente testemunha. Então, o impossível, gente, essa câmera tá torta, peraí. O impossível na nossa vida, ele gera sim um testemunho. Mas aí ele explicou lá, né, gente, o passo a passo para que isso aconteça na nossa vida, porque assim, o possível cabe a nós fazer, né? E muitas vezes a gente ora, a gente pede a Deus algo e Deus não tá fazendo, né, digamos assim, a parte dele, que seria o impossível, porque a gente não está fazendo o que é possível. E a gente ora muitas das vezes, né, pedindo um direcionamento para Deus, uma palavra, uma direção, e Ele nos dá a palavra e a gente não... Gente, essa câmera tá esquerendo. Pedindo uma palavra para Deus tudo, só que a gente não faz a nossa parte, sabe? Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá o comando do que a gente tem que fazer, né? Que seria a nossa parte, a gente não faz. Igual aquela viúva, né? Que quando o profeta Eliseu chegou na casa dela e ela falou que ela não tinha, né, o alimento para dar para os filhos, e ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou que ela só tinha uma botija de azeite. E aí ele pegou e falou para ela, né, que era para ela, e falou para ela pedir para os filhos, pediu vasos emprestados para os vizinhos. E aí, gente, ela foi, né, pediu para os filhos ir emprestando os vasos. E conforme os filhos dela traziam os vasos, ela ia depositando o azeite que ela tinha em casa, né? Que era aquele frasco que ela já tinha em casa, do vaso, no caso. E ela foi depositando nos outros vasos e eles foram enchendo, até que os filhos dela falaram que não tinha mais vasos, os vasos dos vizinhos já tinham até acabado, de tanto azeite que deu. Então aí a Bíblia diz que o azeite parou, né? Mas assim, gente, se tivesse mais vasos, né, continuaria, né, a multiplicação ali continuaria acontecendo. Então, assim, a nossa parte, por mais que pareça pouco, porque o que ela tinha era pouco, né? Ela disse, eu tenho uma botija de azeite, com pouco azeite. Então, o que ela tinha era pouco, mas foi o suficiente para Deus multiplicar. Ou seja, o que ela tinha é o que era possível para ela, naquele momento, né? É o que estava ao alcance dela. E o impossível, que foi um milagre, a multiplicação, quem fez foi Jesus. Então a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? A gente precisa, por mais que a gente ache pouco, a gente precisa desse pouco, sabe? Entregar esse pouco, a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele, né? Então, assim, isso envolve muitas coisas, né? Mudança de mentalidade, como eu já até falei aqui no canal com vocês, né? A gente tem que ter uma mentalidade, né, de filhos do Senhor, sabe? Que não é porque a gente merece ou deixa de merecer, mas a gente é filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus e Ele quer o melhor para nós. Então a gente tem que pedir, né? Como filhos a gente pode pedir para Deus aquilo que a gente deseja. Só que muitas das vezes Ele vai pedir para você, né, usar o pouco que você tem para Ele multiplicar. E às vezes vocês ficam esperando que Ele faça um milagre, que Ele faça um impossível, mas você não faz a sua parte. Então aí Ele também não faz a parte dele. Então muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não está fazendo a nossa parte, né? E aquilo que não tiver ao nosso alcance e for impossível, Deus vai fazer. E eu falo assim, gente, mas é claro, né, que eu também como ser humano, muitas das vezes, diante da circunstância, a nossa fé fica enfraquecida.
mesmo que a gente faça a nossa parte, justamente por a gente não conseguir fazer mais do que aquilo, né, que está ao nosso alcance, a gente não tem mais possibilidade para fazer algo em relação a determinado assunto da nossa vida, a gente se sente impotente, incapaz. E muitas vezes a gente duvida de que Deus vai fazer a parte dele. Então, essa parte, a gente vive um conflito interno muito grande, né? Porque você se sente incapaz, porque você não consegue fazer além daquilo que você está fazendo, e ao mesmo tempo você duvida de que Deus possa fazer a parte dele, né? Que é aquilo que você não pode fazer. E é aí, gente, que vem a confiança, sabe? Quando você já fez tudo que você tinha para fazer, né? Seja no seu casamento, na sua vida financeira, qualquer área da sua vida, se você já fez tudo que está ao teu alcance e agora você realmente não tem mais o que fazer, se você já fez a sua parte, agora você precisa entregar para Deus e confiar em Deus, que o impossível Ele vai fazer, que é a parte dele, né? Então, assim, o possível a gente tem que fazer e o impossível Ele faz. Mas quando chegar esse momento que você não puder fazer mais nada, você tem que confiar que Deus, né, é fiel para fazer a parte dele. E você fez a sua, Ele vai fazer a parte dele. A Bíblia diz, né, que a gente tem que se esforçar, né? Quando a gente se esforça, Ele nos ajuda. Então a gente tem sim que fazer a nossa parte. E quando a gente não tiver mais o que fazer, igual eu falei, a gente tem que descansar no Senhor, confiar e esperar em Deus que Ele vai fazer a parte dele. Só que assim, né, não é no nosso tempo. Por isso que é tão difícil esse tempo de espera. Eu tenho vivido esse tempo de espera. E é tão difícil viver a espera. Por quê? Porque é um tempo que, né, como eu disse, você se sente incapaz, você parece que nada vai acontecer, porque você não está fazendo nada, né? Claro, né, gente, a parte espiritual a gente sempre tem que estar fazendo, que é orando, na Bíblia, buscando ao Senhor. Eu digo coisas, né, que exigem nosso esforço, né, humano, né, capacidade humana, mas a parte espiritual a gente tem que estar sempre ali, né, buscando. Mas você se sente, né, muitas das vezes incapaz, e quando você chega nesse ponto que você realmente não pode fazer nada, que não está mais no seu alcance, né, não está mais no seu controle, então a gente começa muitas vezes querer ficar desesperado, sabe, bater o desespero, aquela inquietude, justamente porque a gente é ser humano e a gente quer estar no controle de todas as coisas. Então a gente começa a ficar ali inquieto, né, e começa a duvidar, mas será que Deus vai fazer mesmo, né, quando vai acontecer? E é assim, tudo é no tempo de Deus, né, gente? A espera é difícil por conta disso, que não é porque você está sem força, você já fez a sua parte, né, que amanhã Deus vai fazer a parte dele. Muitas vezes o processo, né, da parte de Deus é lento, não é da noite pro dia. Às vezes sim, gente, às vezes o milagre acontece de uma hora para outra. Mas muitas das vezes não, sabe? É um processo que você tem que passar, porque Deus Ele vai testar a sua fé, né? Ele vai provar, vai testar a sua fé para ver se você realmente está confiando nele, se você está dependendo dele. Então, assim, nesse processo Deus vai te testar ainda, esse tempo de espera, para ver se você realmente está confiando que Ele vai fazer a parte dele. Então, assim, é um momento difícil, gente. O tempo da espera é um tempo difícil, como eu falei com vocês, eu estou passando por isso, né? Eu já falei aqui com vocês que eu estou passando um tempo de transição, e o tempo de transição é o tempo da espera. Porque, né, como eu falei também aqui já, você já saiu do velho, daquilo que você vivia antes, você não se encaixa mais naquela vida que você tinha antes, você não é mais aquela pessoa que você era, né, antes, só que você ainda não chegou no seu destino, sabe? Você ainda não está vivendo o novo. Então você está ali, né, no tempo de transição, de saindo pro velho para entrar no novo. E é um tempo de espera, né? Porque esse é o tempo, gente, o tempo da transição é o tempo que você tem que esperar, é o tempo que você tem que esperar para ver, né, o que Deus vai apontar, para onde Ele vai te direcionar, para onde Ele vai te direcionar, sabe? E você tem que estar assim, muito atento à voz de Deus, para você conseguir ouvir o que Ele está dizendo e para você poder obedecer, para você viver o novo. Então, assim, é um tempo difícil, você tem que esperar no Senhor, você tem que descansar no Senhor, saber que, né, Ele está no controle de todas as coisas e que vai acontecer, né, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, então Ele vai fazer, mas é no tempo dele. Então, é aí que vem o tempo da espera, né, porque é um tempo dele. E a gente precisa descansar, porque igual eu falei, né, tem que descansar nesse tempo, porque é justamente o tempo que a gente fica mais inquieto, que a gente fica mais ansioso e inseguro, porque a gente não perdeu o controle, sabe? A gente não tem mais controle, é dependência total de Deus. Então é onde a gente tende, né, como ser humano,
a ficar mais ansioso, mais inquieto. E é a hora que Deus pede pra gente descansar nele. Então é um tempo muito difícil, sabe? Um tempo onde tudo parece que está dizendo não, tudo está, parece que está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, sabe? Que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, né? Mas é o tempo que você fica mais ansioso, você fica mais inquieto, você quer as coisas mais rápido, sabe? Justamente porque você perde o controle das coisas, então você quer que as coisas se resolvam rápido. E é o tempo que Deus pede para você esperar, para você descansar e confiar nele, né? E é o tempo, gente, que a nossa fé, se a gente não está ali sempre buscando o Senhor, aos pés do Senhor, é onde a nossa fé, ela enfraquece, justamente por conta, né, que a gente não consegue ver, né, muitas coisas, e como está tudo fora do nosso alcance, e a gente não consegue mais fazer nada, né, por aquela determinada situação, humanamente falando, que a gente muitas vezes duvida se Deus vai fazer ou não. Então é onde vem a dúvida, sabe? Onde, né, realmente a dúvida começa a querer ali nascer no nosso coração, na nossa mente, né? Brotar, a dúvida começa a querer brotar ali na nossa mente. E é o momento que Deus pede para você confiar. Então realmente Deus ele anda na contramão do mundo, né? Quando tudo diz que não, quando tudo diz para você, né, se desesperar, né, e quando as suas emoções ali querem te controlar, né, através da ansiedade, através do desânimo, muitas das vezes, ou do desespero, quando o que você mais quer que as coisas aconteçam logo, e quando você, né, olha, devido à circunstância, à situação, você mais tende a duvidar, é a hora que Deus pede para você, né, esperar, descansar e confiar. Então realmente Deus ele anda na contramão do mundo, né? E é por isso, gente, que, né, se torna um testemunho, igual eu falei no começo, né, no começo aqui da nossa conversa. Por isso que, né, gera testemunho, porque daí que é a hora, né, que Deus faz o impossível. Aquilo que é impossível para nós é quando Deus entra e faz o impossível, e aí gera testemunho, porque é algo, né, que a gente sabe que se dependesse da nossa capacidade, se dependesse da nossa situação, né, se dependesse do nosso esforço, aquilo não aconteceria, por mais que a gente, né, desse o nosso máximo, aquilo não aconteceria se não fosse Deus na nossa vida. Então, justamente por isso que o impossível, né, na nossa vida, ele gera testemunho, porque aí é só Deus mesmo que pode fazer na nossa vida. Então, assim, que por mais que esteja difícil, né, se estiver passando por esse momento, né, de transição, de espera, por mais que seja difícil, sabe, continua confiando, descansa no Senhor, sabe, pede para o Espírito Santo aquietar a sua alma, que é o que eu tenho feito, acalmar o meu coração, sabe, pede para o Espírito Santo aquietar a sua alma, acalmar o seu coração, e para que você entre nesse lugar, sabe, de descanso no Senhor, para que você confie nele, sabe, confie no tempo dele, e que na hora certa ele vai fazer, né, porque a palavra de Deus, gente, ela é a maior profecia, né, então, se na palavra dele, ele diz, né, que se a gente fizer a nossa parte, ele vai nos ajudar, que a gente, né, faz o possível, né, não é nessas palavras, mas a Bíblia está cheia de versículos, né, gente, igual eu citei aqui agora, sempre que Jesus fazia algum milagre, sempre tinha alguma coisa, né, Deus não multiplica nada, igual da multidão também que estava faminta, né, que veio o menino, e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e a partir daí Deus multiplicou. Então, assim, sempre tinha algo que a pessoa oferecia, que era muito pouco diante do que ela precisava naquele momento, mas que ela tinha algo que Deus, para partir daquele pouco, Deus multiplicar, né? Então, assim, por mais que a gente ache que o que a gente tem é pouco, que não é o suficiente, né, a gente tem que ofertar, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte com o pouco que a gente tem e confiar no Senhor que o mais Ele fará, né? Então, que a gente possa, né, nesse tempo de espera, descansar nosso coração no Senhor, confiar nele, saber que Ele cumpre, né, as promessas, igual eu falei, na Bíblia está cheia de exemplos disso,
que, né, quando você faz a sua parte, né, por mais que você ache que o que você tem é pouco, e você confia no milagre, né, a partir dali Deus faz um milagre. Então, assim, na Bíblia, ninguém que entregou, né, nenhuma das pessoas que entregou o pouco que tinha voltou para casa de mãos vazias. Muito pelo contrário, né, gente? O milagre sempre foi tão extraordinário e foi muito além do que as pessoas necessitavam. No caso dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Alimentou ali aquela multidão, não lembro agora quantas pessoas, e ainda sobrou cestos de pães. Então, Jesus fez além do que aquele povo precisava. A multiplicação foi além. E da mulher também, da botija de azeite, né, gente, que eu falei com vocês. Era tantos vasos, eles estavam tão cheios que deu para eles se alimentar por muito tempo. E ela ainda, se eu não me engano, ela ainda vendeu, né, azeite. E deu então para eles aí viver muitos anos ali com, né, esse azeite que Deus multiplicou. Então Deus fez além do que ela precisava. Deus não fez, Deus multiplicou ali, né? Jesus multiplicou ali só o que ela precisava para aquele momento ou para os próximos dias. Deus multiplicou para ela, assim, para ela viver por anos da vida dela. E então, assim, Deus sempre faz além do que a gente pede, do que a gente pensa ou imagina. Aqui esse versículo, inclusive, é bíblico. E é exatamente isso, sabe? Ele não vai te dar só o suficiente. Ele vai te dar além do que você precisa, né? Porque o suficiente, eu costumo dizer que ele nos dá quando a gente está nesse tempo, sabe? No processo, né? Quando a gente está ali no deserto, que Deus está nos preparando para chegar, né, no lugar que Ele tem preparado para nós, né? Então, assim, nesse período, sim, a gente vive da provisão, a gente vive do suficiente, né? Muitas das vezes, do básico. Mas quando a gente chega, né, digamos assim, na terra prometida, que é no lugar que Deus preparou, né, pra gente estar, e aí sim, gente, vem a multiplicação, vem um acréscimo, e sempre vai ser além do que a gente precisa, além do que a gente necessita, né? Então, assim, a gente não vem a desistir, né, e continuar caminhando, orando para Jesus, porque na hora certa Ele vai, sim, sabe, fazer a parte dele. Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer, Ele vai acrescentar e multiplicar na nossa vida, né, além do que a gente imagina, além do que a gente precisa. É isso, gente. Vai ser isso pro vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com vocês aí. Vai ser um vídeo bem diferente, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.